Vamos falar mais de política, ainda mais com essa polêmica, essa turbulência provocada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. O Paulo César está aqui para comentar e fazer uma análise sobre isso. Jogaram mais uma bomba relógio lá em Brasília, Paulo César? Eu digo isso e digo mais. Caramba. Digo que o ministro Gilmar Mendes jogou, inclusive, a areia no prato de quem realmente queria que essa sopa se tornasse em resultados em processo de impeachment. Mas a gente vê que também há um excesso, há uma situação desnecessária causada pelo ministro. E, sem dúvida, as reações foram imediatas. O que a gente está falando exatamente é da decisão liminar monocrática do ministro Gilmar Mendes, decano, experiente, talvez o ministro mais experiente da corte, em impedir que a população e o próprio Senado iniciassem processos de impeachment contra os ministros do STF. É claro que essa medida do ministro, tomada ontem, não caiu bem, não pegou bem e os reflexos foram sim imediatos. O ministro Gilmar Mendes nada mais queria que todos os pedidos de impeachment de ministros do STF, da Suprema Corte, fossem decididas ou apresentadas apenas pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. Gerou um mal-estar quase que imediato no Congresso Nacional. Houve manifestações nas redes sociais por parte de deputados federais, deputados estaduais. O governador Jorginho Melo também se posicionou em relação a isso, destacou que a prioridade do STF não seria essa, assim como outros líderes políticos no Brasil inteiro. No Senado, houve movimentação e uma das poucas manifestações públicas do senador e presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não concordou, criticou e pediu que houvesse uma reavaliação desse posicionamento que tirava a legitimidade do Congresso Nacional. E, de fato, há um abuso, um excesso do ministro Gilmar Mendes ao invadir competência do Legislativo. E não é para isso. O STF, ele não legisla, ele simplesmente cumpre o que foi legislado ou as leis que foram criadas pelo poder instituído como legislativo, que é, no caso, o Congresso Nacional. Perde a mão o ministro quando toma essa decisão com um objetivo que pode ficar um pouco mais claro quando a gente fizer uma leitura. Hoje, já são pelo menos 41 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e pelo menos 7 contra o Flávio Dino. Ou seja, a decisão do ministro Gilmar Mendes nada mais é que uma forma de blindagem dos ministros contra os excessos ou considerados excessos pelo Legislativo. Erra o ministro e que pediu, inclusive, um aval da PGR. Naturalmente, na AGU, o advogado-geral da União também pediu um posicionamento mais ponderado do ministro. Esse cenário vai trazer muito mais problema. A gente vê um problema muito sério de relacionamento institucional. Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. É um querendo se intrometer no serviço do outro. Se cada um ficasse no seu quadrado, a gente não passava por isso. Erra o STF e, naturalmente, o Congresso Nacional acerta quando cobra um posicionamento mais correto, ou seja, de não invadir competência. Gilmar Mendes invadiu, já que haverá um julgamento sobre esse tema entre os dias 12 e 19. E lá talvez a gente tenha um posicionamento mais definido. Mas do jeito que a gente viu esse posicionamento do ministro de forma monocrática, tudo indica, Polito, que lá no dia 19 a gente não pode ter surpresa, não. Talvez o resultado seja igual ao que Gilmar Mendes já aplicou. Que loucura, né? O Brasil, de fato, é um caso a ser estudado. Obrigado, Paulo. Esperamos que as coisas sejam melhores. Do jeito que está, vai ficar difícil. Ando bastante cético em relação a isso. Eu ainda quero acreditar. Mas sabe parte de quem essa mudança? Da população. Enquanto o povo não aprender a definir as coisas mais claras na hora do voto, vai pagar um preço alto. Até amanhã. Até amanhã.